Os moradores de Kharkiv e Kiev vão lembrar a manhã de 7 de junho de 2025 como uma das mais sombrias de toda a história do conflito. Dezenas de mísseis, projéteis balísticos e drones destruíram bairros residenciais, infraestruturas e centros energéticos. Além de sirenes, a Rússia anunciou o início de uma resposta poderosa aos ataques terroristas de Kiev contra os seus alvos estratégicos. No entanto, a escala e a força deste ataque foram além da retaliação normal. Ele demonstrou claramente o poder e a capacidade de destruição total. Segundo o presidente da Câmara de Kharkiv, Igor Terekhov, só na sua cidade foram lançados mais de 40 ataques. Os bairros de Osnoviansky e Kievsky foram particularmente afetados. Fogo, nuvens de fumo e edifícios destruídos foram os símbolos desta manhã. Morreram um adolescente, morador de um prédio de vários andares atingido por um míssil, e um bebê de 1 mês e meio. Mais de 13 pessoas ficaram feridas. Apesar de centenas de bombeiros, socorristas e médicos terem saído às ruas, houve vítimas. 3 funcionários dos serviços de emergência morreram durante o cumprimento da sua missão. Além disso, Lviv, Ternopil, Poltava, Sumy e até mesmo áreas da fronteira com a Polônia foram alvo de novos ataques. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, classificou este ataque como um dos maiores em 3 anos de guerra e voltou a acusar a Rússia de destruição deliberada da infraestrutura civil. Ele afirmou que Moscou está a usar o terror para assustar as pessoas e forçar Kiev a desistir da luta. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que, em 2 dias, foram lançados mais de 400 drones de vários tipos e pelo menos 40 mísseis, incluindo mísseis de cruzeiro e balísticos. Especialistas já chamaram este dia de 11 de setembro ucraniano, para enfatizar a magnitude e a repentina do ataque. No entanto, essas ações não são apenas uma resposta aos ataques a aeródromos russos. Pela primeira vez em muito tempo, os ataques foram coordenados em termos de tempo, direções e objetivos, o que indica o início de uma nova fase da guerra. Nas suas últimas análises, agências de notícias como a BBC e a Reuters afirmam que a Rússia está à sua. Passar de ataques seletivos para a destruição sistemática de centros de transporte, subestações e centros logísticos. Isto significa que agora todos os fornecimentos de armas dos US, como os tanques Leopard, os mísseis Storm Shadow e os sistemas HIMARS, estão em risco. Moscou não esconde os seus objetivos. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que os ataques são uma resposta justificada e previamente planeada aos ataques terroristas da parte ucraniana, em particular à explosão de uma ponte ferroviária em Bryansk e ao ataque à ponte da Crimeia. Ele afirmou que os ataques não visavam apenas a infraestrutura civil, mas também a morte de crianças russas, e alguém deve ser responsabilizado por isso. Fotografias da ponte destruída, sobre a qual ardia a segunda plataforma do comboio, foram mostradas nos canais de televisão russos. No Ar. Os propagandistas compararam estes ataques às ações do ISIS, chamando Kiev de Estado terrorista. No entanto, a opinião pública mundial não apoiou estas acusações. Enquanto os membros da OTAN continuam a criticar a agressão da Rússia, cada vez mais analistas europeus se perguntam: será que a Ucrânia se tornou um peão num jogo global? Afinal, os ataques de Kiev à base aérea de Belaya, na Sibéria, por exemplo, não teriam sido possíveis sem a inteligência, a tecnologia e o apoio logístico ocidentais. O Washington Post informou que alguns drones foram enviados a partir do território de países terceiros e que o PAPAMBO, Sistema de Coordenação dos Ataques, utilizou canais de satélite fornecidos pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Estes dados podem alterar a forma como as pessoas veem o conflito, transformando-o de um confronto local num confronto global. Ao mesmo tempo, a situação na Ucrânia está a piorar.
A situação humanitária está a deteriorar-se rapidamente devido a cortes de energia, em massa, e a falta de medicamentos e alimentos nas cidades próximas à linha de frente. Zelensky tem apelado cada vez mais ao Ocidente para aumentar a ajuda militar, incluindo o fornecimento de mísseis ATACMS e caças F-16. Ele disse ao povo: se o mundo continuar em silêncio, tornar-se-á cúmplice dos crimes. Parar a Rússia. Os meios de comunicação ucranianos pegaram estas palavras e publicaram manchetes sobre a inércia mundial e a traição da civilização. No entanto, cada vez mais surgem questões sobre se a Ucrânia é capaz de resistir ou se os seus recursos já se esgotaram. Analistas da Rand Corporation acreditam que o avanço das forças armadas da Ucrânia em várias frentes abrandou e que o número de baixas nos combates pelo Donbass e perto de Kherson está a tornar-se crítico. Isso significa que os planos para uma contraofensiva no verão de 2025 podem ser completamente frustrados por uma nova onda de ataques russos. E aqui surge a questão principal: o bombardeio de territórios russos por Kiev em Kainpushok. Junho foi uma decisão estratégica ou uma tentativa desesperada de tomar a iniciativa? A aposta era muito alta, considerando a força do contra-ataque. Atualmente, Kiev encontra-se numa situação em que qualquer decisão subsequente pode ter consequências catastróficas. O dia 1 de junho de 2025 marcou um ponto de viragem na guerra profunda entre a Ucrânia e a Rússia. Foi nesse dia que começou a Teia, uma operação secreta dos serviços de segurança ucranianos. Não se trata apenas de algumas ações de diversão. Foi o maior ataque coordenado a instalações militares no interior da Rússia desde o início da guerra. De acordo com uma fuga de informação publicada pela Der Spiegel, centenas de drones foram secretamente introduzidos no território russo, muito antes da sua ativação. Alguns foram transportados sob a forma de remessas comerciais, outros através de países neutros. Os principais aeródromos estratégicos de Belaya, Sibéria, Dyaghilevo, Ivanovo-Severny, Olenia e Ukrainka foram atacados. As perdas foram enormes, segundo estimativas de fontes russas. Pelo menos 41 aeronaves foram destruídas, incluindo aviões estratégicos Tu-95 e A-50. Particularmente simbólico foi o ataque à base de Belaya, localizada a mais de 300 quilômetros da fronteira ucraniana, na Sibéria Oriental. Já se diz que este foi o ataque com drones mais longo da história das guerras. Kiev confirmou oficialmente que a operação foi preparada durante 18 meses e realizada de forma totalmente independente, sem a participação do Zikebdale. A Ucrânia pode atingir o inimigo em qualquer canto do planeta, sublinhou o presidente Zelensky, anunciando pessoalmente o sucesso da operação. No entanto, as consequências foram ambíguas. No mesmo dia, um grupo de sabotagem ucraniano destruiu uma ponte ferroviária na região de Bryansk, causando danos a um comboio de passageiros. Morreram civis, incluindo crianças. Até mesmo os aliados de Kiev ficaram indignados com essas ações. A Human Rights Watch emitiu uma declaração urgente exigindo uma investigação do ataque a um alvo civil, enfatizando que nenhuma das partes tem o direito de sacrificar vidas inocentes por objetivos militares. Pouco depois de 2 dias, em 3 de junho, às 0h04 da manhã, ocorreu o próximo ataque, a explosão subaquática da ponte da Crimeia. A versão russa afirma que mais de 100 kg de explosivos estavam debaixo d'água, o que dificultou o tráfego por várias horas e danificou a estrutura. Embora a ponte tenha ficado intacta do ponto de vista visual, a sua funcionalidade ficou comprometida. Como um dos principais projetos de infraestrutura de Putin é a ponte sobre o Estreito de Kerch. Moscovo interpretou isso como uma continuação da política de ataques a símbolos. Entretanto, no céu sobre a região de Kursk, ocorreu outra história impressionante. Pela primeira vez na história do conflito, caças F-16
Ucranianos abateram um caça russo Su-35 com a ajuda de um avião sueco. Saab 340 AEWNC, fornecido pela NATO. Este momento foi um ponto de viragem na história do confronto aéreo. Pela primeira vez, a Rússia enfrentou o trabalho complexo dos sistemas de inteligência ocidentais e das forças de ataque ucranianas, embora anteriormente estivesse confiante na sua superioridade aérea. A imprensa russa imediatamente chamou esse dia de Pearl Harbor de Moscovo, enfatizando a vulnerabilidade estratégica e a surpresa. Se nem mesmo a Sibéria pode ser segura, o que espera Moscovo? Questionou o jornal Izvestia. O Kremlin sente uma pressão pública cada vez maior. Cidadãos antes confiantes na fiabilidade da defesa antiaérea começaram a questionar. Onde estão os S-400? Por que os drones podem penetrar a milhares de quilômetros de distância? Os meios de comunicação ucranianos informam que a Operação Teia de Aranha teve um aspecto psicológico, e não apenas militar. Analistas militares ucranianos afirmam que os ataques visavam desmoralizar a alta liderança russa, demonstrando que mesmo nas regiões mais remotas as pessoas não podem se sentir seguras. No entanto, a nível internacional, tais ataques são controversos. França, Alemanha e Áustria, países moderados, não condenaram publicamente a Ucrânia, mas, segundo o Le Monde, começaram a discutir nos bastidores a violação de limites morais e exortaram Kiev a mostrar mais transparência. O facto de os Estados Unidos não terem sido informados sobre a preparação da operação chamou especial atenção. Analistas da OTAN estão preocupados porque isso significa que Kiev está a tornar-se mais autônoma e pode tomar novas medidas sem consultar os aliados. A Ucrânia está a entrar numa fase de ações assimétricas, ignorando as consequências diplomáticas. Observa o relatório do Centro de Estudos Estratégicos CSIS de Washington. Nas suas declarações públicas, Zelensky sublinha: isto não é terrorismo, isto protege-nos. Todos os ucranianos apoiam as ações da SBU, mas alguns ativistas alertam que a crescente militarização pode levar a uma radicalização descontrolada, que pode resultar em custos excessivos para a vitória. A Rússia respondeu com uma campanha aérea em grande escala. Como resultado, cerca de 150 mil reservistas foram mobilizados, incluindo do interior e da Sibéria, segundo a RIA Novosti. Esforços regionais de filtragem, restrições à circulação. Além disso, estão a ser realizadas reuniões de emergência no Kremlin. O presidente Putin, generais do FSB e do GRU participaram numa reunião do Conselho de Segurança da Rússia. O objetivo comum é proteger instalações estratégicas e preparar-se para uma nova fase da guerra híbrida ucraniana. À medida que a Ucrânia avança para o interior da Rússia e Moscovo responde à escalada, torna-se evidente que a guerra entrou numa nova fase imprevista. Apesar de nenhuma das partes querer ceder, os ataques estratégicos estão a tornar-se cada vez mais perigosos. Já não se trata apenas de um conflito local. É uma guerra de nervos entre Kiev e Moscovo, em que estão em jogo não só territórios, mas também a ordem mundial. A ansiedade crescia nas capitais ocidentais enquanto mísseis voavam sobre Kiev, e Kharkiv e a Ucrânia continuava a intensificar os ataques ao território russo, sem assistência técnica. Ataques com tal precisão e a tais distâncias seriam impossíveis. Moscovo percebeu isso e respondeu com firmeza. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, fez uma declaração muito dura, acusando diretamente o Reino Unido de cumplicidade em ataques terroristas no território russo. Suas palavras foram a primeira confirmação oficial de que Moscovo considera o Ocidente cúmplice na guerra, e não apenas participante. Lavrov afirmou que os serviços secretos britânicos e especialistas militares coordenaram o ataque ao ponte da Crimeia. Moscovo considerou isso o início de um novo nível de intervenção e afirmou que considerará todas as instalações dos países membros da OTAN como ameaças potenciais. Não dividimos mais a Ucrânia e a OTAN.
afirmou ele diretamente. Tudo o que apoia o governo de Zelensky é apoio à estratégia terrorista. Tais declarações provocaram uma tempestade de discussões em Chatham House, em Londres. O secretário-geral da OTAN, o ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, fez um discurso imediato. Nele, ele enfatizou que a segurança da Europa está ameaçada e exige ações sem precedentes. Ele pediu a modernização urgente dos sistemas de defesa aérea, como o NASAMS, IRIS-T e Patriot, e o aumento dos gastos com defesa para 5% do PIB, o que é significativamente superior à norma atual de 2%. De acordo com o Financial Times, 11 países da OTAN já anunciaram a sua intenção de participar num novo programa de defesa conjunto chamado Sky Shield. Este programa prevê a criação de um sistema único de defesa aérea na Europa, abrangendo desde o Báltico até ao Mar Negro. Polônia. Alemanha e França estão na liderança, mas o mais inesperado foi a declaração do Canadá, que prometeu construir sistemas anti-robôs na ala oriental da aliança e aumentar o contingente na Letônia de 800 pessoas até o final de 2025. Ao mesmo tempo, começaram os preparativos para uma cimeira extraordinária da OTAN, que deverá realizar-se no final de junho na sede da OTAN em Bruxelas. O objetivo oficial é garantir a segurança coletiva, mas o político informa que há conversas sobre opções mais radicais, incluindo ajuda militar direta à Ucrânia e a criação de uma zona sanitária ao longo das fronteiras da Rússia. Ao mesmo tempo, a pressão sobre os países neutros está a aumentar em toda a Europa. A Suécia e a Finlândia, que aderiram recentemente à NATO, estão a reforçar o seu controle sobre o espaço aéreo do Mar Báltico. Os EUA estão a aumentar a pressão sobre a Áustria e a Suíça para que reduzam as suas relações econômicas com Moscovo. Além disso, há relatos de que Washington está a exigir que os países da UE limitem o fornecimento de tecnologia civil à Rússia, especialmente aquela relacionada à produção de drones. Ao contrário dos ciclos de guerra anteriores, a administração do presidente Trump está a assumir uma posição mais agressiva. A Rússia não é apenas um agressor, está a criar um precedente de destruição da arquitetura de segurança mundial, afirmou abertamente o secretário de Estado Marco Rubio. No Fórum Econômico de Davos, o vice-presidente J.D. Vance enfatizou: se a OTAN não responder, a China o fará, e as regras do jogo serão reescritas em Pequim e Moscovo. No entanto, nem todos os países concordam. O descontentamento na Itália e na Hungria cresce devido à expansão do conflito. O primeiro-ministro Viktor Orbán afirmou que a Europa está a caminhar cegamente para a guerra e apelou à negociação. No entanto, ele continua em minoria. O endurecimento das sanções contra a Rússia e a aceleração da ajuda militar à Ucrânia são apoiados pela maioria dos líderes da UE. Os países participantes estão sob pressão crescente à medida que se aproxima a cimeira em Bruxelas. A France 24 informa que há preparativos secretos para um possível cenário militar B, que inclui a criação de corredores sem drones, o acompanhamento de veículos ucranianos e a interseção de mísseis russos no céu da Polônia e da Romênia. Já não se trata apenas de pressão diplomática. O mundo está à beira de uma nova era, na qual pode ocorrer uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia. Além disso, a questão principal não é se o Ocidente irá intervir, mas quando e como. É importante lembrar que foi a Ucrânia que contribuiu para essa mudança. Kiev demonstrou que, com apoio suficiente, pode reverter a situação após ataques bem-sucedidos ao território russo. No entanto, Moscovo também mostrou que tais ações serão perseguidas. Como resultado, esta fase do conflito é particularmente perigosa. O mundo pode ser arrastado para uma guerra em grande escala ao menor erro. Não é de surpreender que, nos bastidores do Departamento de Estado e do Pentágono, esteja atualmente a ser discutida a ideia de uma presença militar limitada no território da Ucrânia,
inicialmente como instrutores e especialistas técnicos e, posteriormente, possivelmente como grupos de reação rápida. Embora tais iniciativas ainda não sejam oficiais, o New York Times informou que a janela de oportunidades está a fechar e, se não agirmos agora, pode ser tarde demais. Como resultado, cada vez mais sinais indicam que o mundo está à beira de uma nova escalada global. O conflito militar político, econômico e ideológico na Ucrânia está a transformar-se cada vez mais num conflito de sistemas. Além disso, apesar da sua tentativa de evitar conflitos com o Kremlin, a OTAN está cada vez mais a testemunhar estes acontecimentos ameaçadores. No contexto dos ataques com mísseis, ataques com drones e negociações em Istambul, outra crise humanitária, não menos grave, eclodiu nas sombras. Em 8 de junho de 2025, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que mais de 600 soldados ucranianos estavam em cativeiro na Rússia e que o governo ucraniano se recusava a recebê-los de volta. À primeira vista, parecia uma estatística militar comum. Mas, na verdade, por trás desses números escondem-se uma tragédia, uma intriga política e, possivelmente, um escândalo de corrupção estatal. Moscovo afirmou que Kiev tinha sido informada da sua disponibilidade para trocar prisioneiros de guerra num esquema de 6.000 por 6.000. No entanto, o lado ucraniano teria recusado, não fornecendo as listas necessárias. Viktor Litovkin, analista militar russo, apoiou a declaração. Ele acusou o governo ucraniano de ignorar deliberadamente os seus próprios prisioneiros com o objetivo de criar uma imagem política. No canal de televisão Rússia 24, ele afirmou que, se não há corpo, não há compensação. Ele deu a entender que as autoridades ucranianas não querem reconhecer os prisioneiros ou mortos para não terem de pagar compensações monetárias às famílias. Isso parece inesperado, mas Litovkin afirma que a redução das perdas tornou-se sistemática a partir de 2023, quando os pagamentos às famílias foram cortados devido à crise orçamentária. Canais do Telegram e jornalistas investigativos ficaram agitados com essa notícia. O site Strana o informa que a redação tem documentos sobre a redução do número de desaparecidos e que algumas famílias não conseguem obter o reconhecimento de seus parentes como mortos. Nas bases oficiais do Ministério da Defesa da Ucrânia, os soldados são chamados de em reconhecimento ou na reserva. Ao mesmo tempo, Vladimir Medinsky, chefe da delegação russa nas negociações, afirmou que a Ucrânia não possui um número equivalente de prisioneiros russos que poderiam ser trocados. Ele também afirmou, eles não têm 6.000 dos nossos. Além disso, isso indica um desequilíbrio significativo. Este comentário atirou achas para a fogueira, pois mostrou que as perdas da Ucrânia podem ser significativamente maiores do que as afirmadas em Kiev. No mesmo dia, o porta-voz de Zelensky fez uma refutação, chamando as palavras de Medinsky e Litovkin de manipulação cínica. No entanto, ele não tinha provas concretas. Em toda a Ucrânia, começaram protestos das famílias dos soldados desaparecidos. Mães e esposas se reúnem em frente ao parlamento para obter listas e explicações. Em um dia, petições exigindo a divulgação dos dados dos prisioneiros de guerra reuniram mais de 200.000 assinaturas. No Ocidente, este escândalo ainda é pouco divulgado. A mídia americana e europeia prefere se concentrar nos sucessos da Ucrânia na guerra ou nos bombardeios da Rússia. No entanto, o The Guardian reconheceu: não há realmente clareza sobre a questão dos prisioneiros em Kiev, e isso pode minar a confiança nas autoridades internas. É particularmente preocupante que Zelensky continue a afirmar que o número de mortos é não mais de 40.000, num contexto de perdas crescentes e incerteza em relação aos prisioneiros. Moscovo afirma que estes números estão significativamente subestimados. Além disso, os prisioneiros e a potencial perda da pureza ideológica do governo
estão a causar cada vez mais descontentamento entre os ucranianos. Desde o início de 2025, foram documentados dezenas de casos de corrupção nas estruturas dos comitês militares, unidades logísticas e até mesmo na área de pagamentos de indenizações. Lyudmila Denisova, ex-ombudsman, acusou a administração de Zelensky de comercialização cínica da guerra. Tudo isso está relacionado aos esforços da liderança ucraniana para obter aprovação internacional e promover a ideia de uma missão euroatlântica. Mas o que fazer quando uma catástrofe social está a acontecer no país? Como é possível continuar a pedir milhares de milhões de dólares em ajuda, se nem sequer é possível registrar os seus defensores? No canal Ukraine 24, Igor Lapin, ex-deputado da Verkhovna Rada, disse que a recusa da troca pode estar relacionada com uma tentativa de ganhar a guerra da informação. O reconhecimento de tal número de prisioneiros oprime a frente e mina a imagem de resistência inquebrantável. Mas a que preço? Assim, a delegação ucraniana que participa nas negociações em Istambul ficou numa situação desfavorável. A Rússia insistiu num gesto de boa vontade sob a forma de uma troca imediata de prisioneiros, 1000 por 1000. Kiev tomou uma decisão apenas parcial, alegando dificuldades logísticas e humanitárias. Segundo a Al Jazeera, os observadores da ONU duvidaram da veracidade dessas declarações. Assim, os prisioneiros tornam-se um novo problema para a sociedade ucraniana. Revelam divergências internas, minam a confiança no poder e criam condições para um descontentamento social mais generalizado. Enquanto Zelensky exige novos armamentos dos palcos, nas ruas de Kiev ouvem-se as vozes daqueles cujos irmãos, maridos e pais desapareceram sem deixar rastro. As delegações da Rússia e da Ucrânia chegaram a Istambul em meados de maio de 2025, o que suscitou uma esperança ilusória de um cessar-fogo. Por se tratar das primeiras negociações diretas nos últimos 3 anos, a atenção do público estava voltada para o Palácio Dolmabahçe. O objetivo das negociações diplomáticas, realizadas em 16 de maio com a mediação da Turquia e observadores do Catar, foi alcançado. No entanto, na realidade, tudo foi muito mais simples. A parte ucraniana, liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, declarou imediatamente a sua disponibilidade para um cessar-fogo imediato, desde que a integridade do território fosse preservada. A França, a Alemanha e o Reino Unido apoiaram esta proposta. Nos bastidores, chegou a ser discutido um plano de trégua temporária de 90 dias, que incluiria a criação de uma zona tampão sob o controle da ONU. No entanto, a delegação russa, liderada por Vladimir Medinsky, chegou a Istambul com um mandato rígido e limitado. Eles deram um ultimato. A Ucrânia deveria retirar imediatamente as suas tropas de 4 territórios que o Kremlin considera pertencentes à Federação Russa: Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Moscou recusou o compromisso. Além disso, os representantes da Rússia insistiram no reconhecimento jurídico da Ucrânia como país neutro, na renúncia à adesão à OTAN e em garantias dos direitos culturais para os cidadãos de língua russa do país. Kiev interpretou essas condições como uma humilhação direta. Na mesma noite, o presidente Zelensky dirigiu-se ao povo, chamando as exigências de Moscou de ultimato arcaico, desprovido de lógica e humanidade. Ele enfatizou que a Ucrânia não pode e não vai ceder, especialmente após os acontecimentos em Kharkiv e os ataques a Kiev. Além disso, Zelensky propôs um novo formato de reunião, uma reunião trilateral entre ele, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reação a essa proposta foi violenta. O presidente Putin não considera a possibilidade de uma reunião no formato trilateral sem acordos prévios, afirmou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin. No entanto, a Casa Branca se interessou pela ideia de uma cúpula trilateral,
De acordo com fontes da Bloomberg, se a reunião puder parar os disparos, estou pronto para me reunir amanhã, afirmou Donald Trump em entrevista à Fox News. No entanto, muitos detalhes permaneceram ocultos. Analistas americanos observaram que Trump está a expandir o seu poder diplomático, posicionando-se como um árbitro mundial. A revista Foreign Affairs afirma que o presidente dos Estados Unidos está a usar a guerra como um meio de mobilização interna, reforçando a sua imagem de pacificador num contexto de fortalecimento das posições da China. Ao mesmo tempo, o jornal The Times informou que a Turquia e o Catar continuam a insistir, em privado, na criação de um canal de comunicação direta entre os ministérios da Defesa da Rússia e da Ucrânia para evitar incidentes, apesar do fracasso das negociações oficiais. Até o momento, ninguém respondeu a essa proposta. No entanto, há coisas que não são tão desesperadoras. Durante as negociações em Istambul, as partes chegaram a um acordo sobre a troca de 1.000 prisioneiros. Ambos os lados usaram essa medida para fins informativos, considerando-a uma demonstração de boa vontade. Apesar disso, se não forem tomadas novas medidas, tudo ficará no nível das declarações, afirmou o Die Welt. Além disso, a posição dos Estados Unidos foi um sinal alarmante. O vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmaram que as exigências da Rússia são inaceitáveis, porque consolidam a anexão pela força. No entanto, Donald Trump adotou um ponto de vista diferente, sublinhando que sem negociações com Putin não haverá paz. Novas tentativas de pressionar Moscovo podem tornar-se mais complexas devido a esta divisão na liderança americana. As negociações dentro da Ucrânia também causaram divergências entre os políticos. Poroshenko acusou Zelensky de estar disposto a se humilhar por ter participado das negociações. O primeiro-ministro Shmyhal, por outro lado, descreveu a rodada de Istambul como um passo realista para a desaceleração. Em contrapartida, na Rússia, as negociações foram utilizadas para fins de propaganda. Os meios de comunicação controlados pelo Estado apresentaram-nas como prova da força do Kremlin, que obrigou Kiev a regressar às negociações. Simultaneamente, foi lançada uma campanha contra o Ocidente, acusado de provocações e de prolongar a guerra. Como resultado, as negociações não chegaram a um consenso. Como era de se esperar, as partes se separaram sem chegar a um acordo sobre as posições fundamentais. Seja como for, o próprio facto da reunião teve um significado simbólico, pois pela primeira vez em muito tempo foi estabelecido um contato diplomático direto. No entanto, existe a possibilidade de se chegar a um compromisso? Esta é a questão mais importante, para a qual ainda não há resposta. Ou a disputa foi longe demais? Analistas sugeriram que esta é a segunda opção. Nenhum acordo será eficaz se Moscovo não fizer concessões e o Ocidente não oferecer novas garantias. De qualquer forma, Istambul foi um símbolo do impasse, não o início da paz. Num cenário de destruição, impasse diplomático e intensificação dos combates aéreos, torna-se cada vez mais evidente que há uma tempestade global no ar. O mundo aproxima-se de um momento em que a ordem habitual das coisas pode entrar em colapso. A questão não é quando começará uma nova fase do conflito, mas quem determinará o seu caráter. Se será uma guerra em grande escala com a participação de superpotências ou uma solução diplomática salva no último momento. Neste ambiente instável, cada vez mais atenção é voltada para a figura do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A percepção do seu regresso à Casa Branca em janeiro de 2025 foi ambígua. Para alguns, ele representou uma oportunidade para um novo realismo na política externa. Para outros, um fator de imprevisibilidade. Mas no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, Trump se apresenta cada vez mais como mediador. Num contexto de divergências internas na sua administração, entre as posições relativamente hawkish de Marco Rubio e Jay Vance e a linha mais pragmática do próprio presidente,
Trump aproveita todas as oportunidades para demonstrar a sua intenção de acabar com a guerra. Numa entrevista ao Wall Street Journal, ele afirmou: "Com Putin, posso chegar a um acordo em 24 horas. Ambos compreendemos o preço da estabilidade." Essa retórica encontra eco em parte dos líderes europeus. Em particular, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, manifestaram o seu apoio à ideia de uma cimeira trilateral Trump-Putin-Zelensky. Até mesmo o líder turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que está pronto para disponibilizar um local para essas negociações, novamente em Istambul. Entretanto, em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu propôs a Trump a mediação em negociações paralelas para a desescalada com o Irão, na esperança de ligar esses processos numa arquitetura regional de segurança única. No entanto, no contexto destas iniciativas diplomáticas, a situação no terreno só piora. A cada dia que passa, a intensidade dos ataques aumenta. A Rússia continua a mobilização e a Ucrânia exige que o Ocidente acelere o fornecimento de armas. A Alemanha promete novos tanques, Leopard 2A8, e o Reino Unido, mísseis Storm Shadow. Mas, ao mesmo tempo, no Congresso dos Estados Unidos, intensificam-se as vozes contra a ajuda descontrolada a Kiev. O senador Rand Paul apresentou novamente um projeto de lei para suspender os pacotes de apoio militar até que o governo ucraniano apresente relatórios financeiros completos. Isso causou uma onda de indignação em Kiev. Zelensky, no seu discurso à noite, enfatizou: "Qualquer pausa nos fornecimentos é uma oportunidade para o agressor." Mas na política americana, às vésperas das eleições intercalares, começa a formar-se uma frente de céticos, o que influencia diretamente a dinâmica da guerra. Entretanto, a China reforça a sua influência, propondo as suas próprias iniciativas de paz. O ministro dos Negócios Estrangeiros da RPC, Wang Yi, apresentou recentemente, numa visita a Moscou, o chamado Pacote de Pequim, cessar-fogo gradual, renúncia a ações ofensivas e criação de uma zona de desmilitarização no leste da Ucrânia. No entanto, os Kievs e a UE interpretam isso como uma tentativa de excluir o Ocidente do processo. Na própria Ucrânia, tais propostas são consideradas um presente ao agressor. Neste contexto, a figura de Trump ganha especial importância. Ele é o único líder global que goza da confiança pessoal de ambas as partes. Putin enfatizou repetidamente que Trump é um negociador previsível. Zelensky, apesar das atritos anteriores, agora vê nele uma chance de uma verdadeira desaceleração, especialmente em um contexto de cansaço do Ocidente com a guerra. O problema é que o preço político de qualquer compromisso será alto. Se a Ucrânia fizer concessões, será acusada de capitulação. Se a Rússia concordar com uma retirada parcial, poderá ocorrer uma divisão dentro da elite. E Trump, sendo um mestre em negociações, terá de convencer tanto os seus aliados como os seus oponentes de que a melhor paz ruim é melhor do que uma guerra excelente. As próximas semanas serão decisivas. A cimeira da NATO em Bruxelas, prevista para o final de junho, pode determinar o futuro do conflito. Se for tomada uma decisão sobre o apoio militar ativo à Ucrânia, isso pode provocar uma resposta de Moscovo. Se a cimeira terminar sem resultados, Trump terá uma oportunidade única de tomar a iniciativa. Mas é preciso compreender, a arquitetura mundial está à beira do abismo. As negociações iniciadas em Istambul ainda não deram resultados. A OTAN reforça as suas posições. A Rússia mobiliza as suas reservas. A Ucrânia exige mais armas. E milhares de prisioneiros, cidades destruídas e milhões de refugiados continuam à margem. E neste jogo complexo, por mais paradoxal que pareça, é precisamente Trump que pode tornar-se o arquiteto da paz ou o catalisador de uma nova fase do conflito. As suas decisões e as suas consequências serão sentidas pelo mundo durante muitos anos.